Oi! Nesse vídeo de hoje, o foco é parágrafo de introdução. Então, vamos ver quais são as partes de um texto dissertativo e como é que a gente pode organizar o parágrafo. Vamos lá? Começando então, parte de um texto dissertativo, a introdução. O que você não deve fazer na introdução? Então, vamos lá. Primeira coisa, sabendo que o texto dissertativo é um texto temático, a gente não pode misturar os assuntos. A pluralidade de ideias deixa o texto poluído e o leitor confuso. Na redação do Enem, nunca mencione um fato na introdução que não será explorado ao longo do texto. Foque a sua tese principal. Então, estão aí algumas dicas. Além disso, é recomendável evitar períodos longos no primeiro parágrafo. O espaço para produzir orações mais longas é o desenvolvimento. Mesmo assim, esse recurso deve ser usado com bastante critério, para a gente não ter problemas de estrutura de frase, como frases siamesas. Então, introdução, não misturar assuntos, cuidar com excesso, então, de informações e construir frases que não sejam longas. E o que a gente não deve fazer no desenvolvimento? Cuidado, desenvolvimento é a parte mais longa do texto, é a parte que tem ali a exploração do conteúdo. Então, a gente tem que cuidar para não repetir informações, que pode dar duas falhas, dois problemas de argumentação, que é circularidade de ideias, aquele texto que anda em círculos, ou progressão de informação falha. É quando não existe a progressão da informação, tá bom? Outra coisa, e agora vamos falar de algo específico da redação do Enem, específico no sentido de ser uma exigência da redação do Enem, é o repertório sociocultural, o repertório legitimado em alguma área de conhecimento. Então, assim, de repente vocês têm um repertório que é, esse repertório vou mostrar que eu sou um cabeção, esse repertório é diferente, esse repertório mostra que eu sou culto. Não adianta ter esses domínios de repertório se eles não são bem associados à discussão do texto. Ele tem que ser representativo, ele tem que ser pertinente ao tema. Então, cuidem esse fator também. Por fim, a conclusão. Mais adiante a gente vai ver, ter uma aula só de conclusão, mas a conclusão é aquele parágrafo que a gente fecha o texto, então a gente reafirma, enfatiza o nosso ponto de vista, a gente pode pegar alguma ideia ali e fazer uma relação com ela, a gente pode trazer uma citação e, pensando na redação do Enem, a gente tem, o melhor parágrafo, a gente tem que trazer a proposta de intervenção. Cuidado, a gente não pode ferir os direitos humanos nessa proposta, a gente não pode propor algo que vá contra a dignidade da pessoa humana, porque isso pode zerar daí a competência 5. Um tempo atrás, zerava o texto todo. Agora, esse esquema de redação. Deem uma olhadinha. Por que eu acho ele interessante? Porque ele tem os pontos ali que a gente precisa ter no texto. Problema, fato, algo aconteceu, verdade absoluta, inquestionável. Toda a redação do Enem, ela parte de uma situação problema, geralmente um problema social. Então, mesmo que haja algo bom naquele assunto, que a gente já veja que, por exemplo, que o Brasil já avançou em determinado ponto, vai ter que ser visto a partir daquele assunto aquilo que ainda não está bom. E a gente sabe que muitos assuntos são puro problema. Por exemplo, a persistência da violência contra a mulher, que foi o tema do Enem lá em 2016. Não tem coisa boa aí. A situação em si já é um problemão. Então, a gente vai fazer um texto mostrando dois aspectos, dois problemas, certo? Em relação ao problema, ali é a abordagem, nós temos que ter também opinião. Opinião é a nossa tese, a nossa verdade pessoal. Eu acredito nisso. É o juízo de valor.
E toda opinião ela tem que ter fundamentos, tem que ter argumentos que a expliquem, que a sustentem. Então, os argumentos são as provas de que a nossa opinião é válida. Aí a parte a gente colocar um exemplo, relacionar com uma notícia, com um filme, com um teórico, seja ali um filósofo, um psicólogo, um cientista, e aí entra o repertório, né, pertinente ao assunto. E a conclusão, gente, que no Enem é o parágrafo em que a gente tem que propor uma solução para o problema que a gente discutiu, para a visão que a gente tem do problema. Tá? Então, eu gosto bastante desse esquema para vocês não esquecerem que esses pontos todos precisam estar na redação de vocês. Agora, nós temos aí um outro esquema, é uma sugestão de organização das 3 partes de uma redação em número de linhas. A primeira coisa que eu falo para vocês é que pensem muito mais nas cores, olhem as cores, nas proporções do que no número de linhas que está ali. Tá, o número de linhas ali é referência, introdução, média de 4 a 6 linhas, desenvolvimento, uma média de 15 a 20 linhas, a conclusão, uma média de 5 a 7 linhas. Isso com a gente considerando uma redação com 30 linhas. Vamos pensar uma redação do Enem que tem que ter até 30 linhas. Então, uma introdução com 4 a 6 linhas, a gente consegue fazer aí com os passos necessários da introdução? Claro, costuma ser o parágrafo mais curto, né? Porque é uma espécie de síntese do texto. Já a conclusão, coloquei ali de 5 a 7 linhas, pensando principalmente numa conclusão de redação Enem, que a gente precisa fazer uma proposta de intervenção. E o desenvolvimento aí, ele é um bloco só, ele é o maior bloco, porque ele é o corpo do texto. E esse desenvolvimento, como está escrito ali, ele tem que ter pelo menos um parágrafo, o mais convencional são 2 parágrafos, e pode ter 3 parágrafos também. A exemplo da UBRA, que pede 5 parágrafos no total. O importante, gente, é o desenvolvimento, a parte do desenvolvimento ser maior que a introdução e o desenvolvimento ser maior que a conclusão. De repente, a introdução e a conclusão unidas vão ficar ali, né, na mesma proporção do desenvolvimento, até um pouquinho maiores que o desenvolvimento, considerando essas 2 partes. Mas não é o comum, né? O comum é o desenvolvimento ser a maior parte do texto, ok? Vamos agora, então, né, nos deter a informações do parágrafo de introdução. Então vamos lá, começando o texto. O que preciso colocar na introdução? O que eu preciso colocar? O que eu devo colocar na introdução? Então vamos lá. O que não pode faltar na introdução? A palavra-chave do tema ou a expressão. Vamos ver os exemplos. No Enem 2017, a palavra-chave foi surdos. No Enem 2016, intolerância religiosa. No Enem 2018 foi internet. Então, texto, né, tem uma proposta temática, tem um assunto. Essa palavra-chave precisa estar na introdução. E agora, o que é aconselhável colocar na introdução? Então, na introdução é bom ter o direcionamento da argumentação. Vamos lá então. O que é isso? Resposta da pergunta ou encaminhamento do comando da proposta. Direcionamento da argumentação são as ideias, os enfoques. Tese mais projeto de texto. Então, não é obrigatório, mas é uma introdução bem estruturada quando a gente já direciona o caminho que a gente vai defender, a posição que a gente tem. Pode até não ter os enfoques A e B escritos na introdução, mas a gente dar esse direcionamento para mostrar que a gente é favorável a Y ou que a gente faz uma concessão a uma situação ali que é boa, mas que tem um problema, isso é bem importante, tá? Logo, logo a gente vê exemplos. Então, gente, essa parte ela é bem importante, passo a passo da introdução. Reparem aí, são 5 os passos, mas primeiro, não é necessário escrever a introdução seguindo esses 5 passos. Então, vamos ver quais passos são
necessários e quais a gente pode colocar, né, cada um. O primeiro passo é aquela frase que traz o assunto da proposta. Isso não pode faltar, o assunto, o tema. O segundo passo é um comentário, uma explicação sobre essa frase, então uma contextualização. Eu falo frase, mas às vezes está tudo numa frase só, o assunto e a explicação do assunto, certo? O terceiro passo é o posicionamento sobre o assunto, sobre o tema da redação. A partir da frase temática da proposta, a gente se posiciona. Então, isso é bem importante estar na introdução. Qual que é o quarto passo? O apontamento dos enfoques. As ideias, os problemas, geralmente são dois, e para cada um haverá um parágrafo de desenvolvimento. O apontamento dos enfoques, ele não é indispensável. A gente pode fazer uma introdução sem esse passo 4, mas se a gente apontar de maneira objetiva e seguir, cumprir, né, o enfoque 1, o enfoque 2, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, respectivamente, isso mostra que a gente tem um texto planejado, né? A gente pensou previamente e a gente está cumprindo um projeto de texto a escrever. Então, isso é importante. O quinto passo, gente, é o fechamento do parágrafo de introdução, que pode ser uma ênfase à tese apresentada ou um indicativo de que deve haver intervenção na problemática. Então, nas redações estilo Enem, é muito comum esse fechamento ser aquele indicativo, medidas devem ser tomadas, é preciso medidas, é preciso mudanças, tá? A gente tem que tentar para não ficar nessa frase clichê, mas é essa a ideia. Vamos ver agora, então, exemplos de introdução. Gente, todos os exemplos aqui, eles são da proposta do Enem 2018, manipulação do controle de dados pela internet. Não, é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, o assunto é internet. O que a gente tem que se posicionar a respeito da internet? Como é que a internet manipula o comportamento das pessoas pelos dados que ela contém? Então vamos ver. Essa introdução número 1, ela tem 3 passos, os 3 primeiros passos da introdução. Vamos lá. Certamente, mais de 1 bilhão de pessoas utilizam a internet nos dias atuais. Nós temos então aí o assunto. Em laranja são elementos de coesão, gente. E azul ali é o detalhe, né, o assunto. Em tempos de globalização, a internet é o ponto convergente de diferentes nações, estados, grupos sociais, indivíduos. Então vejam aí o comentário, a explicação que se faz a partir da primeira frase. Mais de 1 bilhão de pessoas utilizam a internet. Então ele coloca ponto convergente de nações, estados, grupos sociais, indivíduos, ou seja, nós temos uma aldeia global, né, que está conectada. E agora o último passo, o terceiro. É claro que isso tem inúmeras vantagens, mas o uso maciço da internet se torna uma forma de controlar seus usuários, o que é preocupante. Então, nessa terceira parte, esse terceiro passo da introdução, a gente tem bem claro o ponto de vista. Existem vantagens, mas o uso maciço da internet, né? Com ele se controla os usuários, o que é preocupante. Então, ali, literalmente, o aspecto ali da posição é preocupante isso. Então, a gente, né, a partir dessa introdução, espera que o desenvolvimento mostre como que a internet controla, né, as pessoas, nesse uso maciço que as pessoas fazem da internet e por que isso é preocupante. Razões, motivos, justificativas, exemplos que comprovem por que é preocupante. Ok? Então, nós temos 3 passos nessa introdução 1. Agora, aqui é a mesma introdução, só que a gente acrescentou o 4º passo. É nele, né, que eu vou direto para ele fazer a leitura. Então, terminou ali o que é preocupante. Nesse sentido, o excesso de atividades online e a falta de uma educação digital crítica são fatores que elevam os perigos desse mundo virtual. O que está em vermelho aí são os enfoques. Então,
Essa introdução tem 4 passos, sendo este último passo a indicação dos enfoques. Então, se espera ler essa introdução que, no desenvolvimento 1, o texto mostre o excesso de atividades online e por que é perigoso isso. E no D2, por que a falta de uma educação digital crítica é um outro fator que eleva os perigos, né, da internet. Vamos lá, está bem construída e quase, vou dizer assim, não vou dizer quase completa, porque uma introdução com 3 passos já pode ser considerada completa, mas ela está quase, né, só falta o 5º passo, que vai ser o que a gente vai ver na próxima, né. Então vamos lá. De novo, é o mesmo parágrafo de introdução anterior, com o acréscimo do 5º passo, que é o fechamento. Vamos lá, então, está ali o excesso de atividades online, a falta de uma educação digital crítica são fatores que elevam os perigos desse mundo virtual. Assim, é fundamental pensar em medidas de conscientização perante tal realidade. Então, é um tema Enem, né, uma proposta Enem, e esse 5º passo de fechamento de parágrafo, ele dá o indicativo de que é preciso alguma intervenção. Ele fez de uma maneira criativa, assim, ou pelo menos de uma maneira que sai daquela frase clichê, que é, né, neste caso, ele colocou, é fundamental pensar em medidas de conscientização perante tal realidade. Então, o que vai ser uma medida de conscientização? Lá na conclusão, né, na proposta de intervenção, ele vai mostrar, tá bom? Esse é um parágrafo com 5 passos, né, é o máximo de passos que vai ter, e agora a gente vai ver mais introduções de redações que tiraram a nota 1000. Segue aqui. Vamos lá então. Essa é uma introdução de um texto que ganhou a nota 1000 no Enem 2018, desse tema manipulação do controle do usuário. Eu estou sempre colocando controle antes, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então vamos lá. Ela tem os 5 passos e é objetiva, ela é curtinha, ela é a mais curtinha de todas. A maior parte da população mundial do século XXI tem acesso à internet, está trazendo o assunto ali. Porém, este é limitado, aí tem um ponto de vista, devido ao uso que sites e aplicativos dão aos dados de seus usuários. Ponto. Tais informações, em geral, são usadas para restringir o contato destes apenas àquilo que se alinha ao pensamento deles e para difundir padrões e atitudes dominantes. Aí nós temos então os enfoques. O 5º passo está ali, manipulando, portanto, o comportamento de seus indivíduos. É um fechamento ali que corrobora a tese, né, de que esse acesso à internet é limitado e que difunde padrões dominantes. Então, é uma conclusão do parágrafo da introdução. Tá? Então, eu sei que eu estou falando de introdução, mas esse fechamento a gente pode chamar também de conclusão do parágrafo. Reparem que é objetivo, não tem repertório diretamente aí, não tem dado, não tem citação, e essa redação com essa introdução, né, claro, tem que ver o restante da redação, mas essa introdução é de um texto que ganhou nota 1000 e tem os 5 passos. Agora, nessa próxima introdução de um outro texto, reparem que ela começa com os passos 2 e 3. Esqueci de comentar isso na introdução anterior, que também tinha uma inversãozinha. Então, os passos não precisam necessariamente seguir a ordem 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Essa aí tem os passos 2 e 3, o 1 e o 5, e significa que ela não tem um passo 4, que é aquele que coloca, né, objetivamente os enfoques que serão retomados, né, discutidos no texto. Em rosa, apareceu essa corzinha nova, o rosa mostra o repertório legitimado, que neste caso é a série Black Mirror. Muitas redações nota 1000, a gente viu depois, né, usaram essa série britânica da Netflix como, né, repertório. Né, foram várias redações e as que tiraram nota 1000, claro, usaram muito bem
a relação da série com, né, a discussão da manipulação do comportamento das pessoas pela internet. Vamos ler então essa introdução. Black Mirror começou ali entre aspas, porque é referência a uma série, é um título de uma série, então tá certo, tá? É uma série americana. Aí foi um errinho, gente. Na verdade, ela não é americana, ela é britânica, mas ok. Digamos que é uma falha, né, bem leve, uma pequena falha, não, né, incorreu, não foi considerada uma falha grave. É uma série britânica que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e os sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Então, aí em rosa o repertório, a gente tem os pontos 2 e 3, que são a contextualização do assunto e já um ponto de vista. Agora vem ali número 1, né, não distante da ficção, nos dias atuais, existem algoritmos especializados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. E aí a gente tem atividade online, é sinônimo para a internet, o assunto. Por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Reparem aí que esse fechamento, no número 5, pega exatamente a frase temática, né, da parte de manipulação até a internet, é a frase temática da proposta. Tá? E essa é a introdução de uma redação que tirou a nota 1000 também no ano de 2018. E agora, o último exemplo, né, que eu trouxe para vocês é de, né, uma redação que também tirou nota 1000. Vamos lá então ver o parágrafo de introdução. Ele está na ordem 1, 2, 3, 4, 5. Tem os 5 passos. Vamos à leitura então. Segundo as ideias do sociólogo Habermas, começou ali com referência a um sociólogo, né, a um teórico, então um argumento de autoridade. Os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Eu trouxe ali a internet, que é o assunto. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a assumir certos produtos. Então aí a gente tem, né, o ponto de vista que na verdade é ali a própria proposta em si, né? Ele retoma a proposta já opinando. Na sequência, no número 4, isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet e ocorre devido à ausência de consciência da grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Então está aí em vermelho, né, o enfoque 1 e o enfoque 2. Né? Eles poderiam ser mais objetivos? Poderiam, mas ele foi, né, apresentou, deu uma explicadinha, a gente espera que no D1 haja ali a discussão da falta de políticas públicas, né, na navegação dos usuários da internet brasileiros. E, né, no desenvolvimento 2, essa questão da ausência de consciência da população sobre a importância de utilizar bem, né, o meio virtual. Então, por um lado, as políticas públicas, por outro lado, os indivíduos que não têm uma consciência crítica. Né? E agora vamos para o final deste parágrafo. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Então, nesse passo 5, nesse fechamento, ele volta, né, a trazer os 2 pontos ali vermelhos, são os enfoques. Então, o que a gente espera neste texto, né, a partir da introdução? Que a falta de políticas públicas seja trabalhada no D1,
a questão da sociedade que não se conscientiza no D2 e que os agentes da proposta de intervenção sejam os poderes públicos e a sociedade, né? Gente, essa introdução tem 5 passos e ela é bem extensa. O que a gente tem que cuidar? A maioria dos textos que tiram a nota máxima, tiram uma nota mais alta, eles não são textos de 20 linhas, eles têm mais linhas, sim. E tem candidatos que treinam aquela letra, que fica uma letra de formiguinha. Por quê? Porque eles têm que colocar mais informação, eles têm que trabalhar a ideia bem completa, e o espaço é pouco, então eles vão treinando, diminuindo a letra, que é o caso dessa redação aí, né? A introdução não precisa ser, né, dessa extensão, mas essa introdução aí, ela é bem detalhada, assim como o restante deste texto é bem detalhado, né? Então esse é aquele texto que com uma letra de tamanho normal vai caber em 60 linhas, mas o aluno conseguiu fazer com que coubesse nas 30 linhas. Então, se você, né, à medida que você for escrevendo mais, ficando mais à vontade com a escrita e dominando o que precisa ser o que é exigido, o que precisa ser colocado nos textos, você vai reparar que você vai escrever mais, tá? Então, eu já dou essa dica desde agora. Cuidem o tamanho da letra. O rascunho até pode ser aquela letra mais que sai ali, né, livremente, mas para passar limpo, capricho, né? Mas assim, uma letra menor, mas legível, tá, gente? E nunca juntem as palavras. Tem gente que começa a apertar, que aperta até os espaços entre as palavras e daí não tem nem segmentação, né? Daí fica sem segmentação, né? Fica uma palavra só, 2 palavras viram uma, daí recai, né, em outro tipo de erro, tá, gente? Então, está aqui o parágrafo, né, de introdução, a gente vai falar mais sobre ele e na próxima redação que vocês fizerem, cuidem, né, planejem muito bem a introdução de vocês, né? E a dica que eu dou é, façam pelo menos até o passo de número 4. Obrigada, tchau!